Se você tivesse tudo, dinheiro, poder e um império aos seus pés, mas os dois filhos que você criou como seus estivessem apenas esperando você morrer para se destruírem pela herança, para quem você deixaria tudo? Naquela noite, um Maybach blindado de US$ 500.000 parou em um beco escuro no meio de uma tempestade de neve em Chicago. Lá dentro, um homem com um terno de US$ 10.000 olhava pela janela. Do lado de fora, uma menina de 6 anos estava encolhida em cima de uma lixeira. Ela segurava um guarda-chuva esfarrapado sobre a cabeça para se proteger da neve que caía. Flocos de neve passavam pelos buracos e pousavam em seus ombros. Mesmo assim, ela mantinha a cabeça baixa, escrevendo uma carta para sua mãe falecida. Conrad Ashford, o mais poderoso chefe do crime de Chicago, havia encontrado a resposta para aquela pergunta. E a resposta causaria um grande abalo por toda a cidade. Se esta história tocou seu coração, por favor, deixe o seu like para nos apoiar. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama e de se inscrever no canal. Assim, você não perderá a próxima história profundamente comovente. Conrad Ashford tinha 34 anos naquele ano. Ele era o líder da terceira geração da família Ashford, uma das potências do submundo que controlava todo o meio oeste americano. As pessoas o chamavam de Iceberg, porque ninguém nunca o tinha visto perder a compostura, nem por um único segundo. Sob a máscara polida de CEO da Ashford Holdings, o conglomerado dono de uma rede de cassinos, hotéis e imóveis de luxo, Conrad vivia em uma cobertura de 3 andares. Ela coroava um arranha-céu no coração de Chicago. Daquela altura, ele podia olhar para toda a cidade. No entanto, havia coisas dentro de sua própria casa que ele parecia nunca conseguir alcançar. Naquele mesmo dia, poucas horas antes da noite fatídica chegar, Conrad estava atrás da parede de vidro reforçado de seu escritório particular. Ele observava um carro esportivo vermelho parar bruscamente no portão. Brooks, o filho de 26 anos de sua falecida esposa Helena, a quem Conrad criara desde que o menino tinha 11 anos, saiu cambaleando do banco do motorista. Duas jovens desconhecidas o seguiam, suas risadas estridentes ecoando pelo grande saguão. Brooks tinha acabado de perder US$ 200.000 no cassino de uma família rival. E em vez de sentir vergonha, ele trouxe aquela humilhação para casa como um troféu. Conrad não disse nada. Ele simplesmente ficou ali, seus olhos cinzentos e frios, seguindo seu filho até ele desaparecer atrás das portas do elevador. Menos de uma hora depois, o som de vidro se quebrando ecoou pelo corredor. Paige, sua filha de 23 anos, estava no meio dos restos de um vaso antigo. Seus olhos estavam opacos e vazios, suas pupilas anormalmente dilatadas. Ele havia assumido o papel de pai deles quando tinha apenas 19 anos. Ele se prontificou a criar os filhos de Helena como uma promessa à sua esposa moribunda. Uma vida de responsabilidade muito além de sua idade. Ela entrou no escritório do pai, com a mão trêmula, a voz rouca e assustada. Ela disse que precisava de dinheiro, só um pouco, para poder encontrar alguns amigos. Conrad sabia perfeitamente que o que ela realmente precisava não tinha nada a ver com ver amigos. Ele perguntou quanto era desta vez. Paige deu uma risada amarga e disse: por que ele se importaria? Ele nunca em sua vida perguntou o que sua filha precisava. Dinheiro era a única coisa que ele sabia dar. Então ele deveria apenas entregar. Conrad olhou para sua filha, a garotinha que ele jurou proteger desde pequena. Agora ela estava diante dele com os olhos cheios de ódio. Ele abriu a gaveta, pegou um maço de dinheiro e o colocou sobre a mesa sem dizer mais uma palavra. Paige o pegou e se virou, o som agudo de seus saltos ecoando apressadamente pelo chão de mármore. Miranda, sua esposa, estava no topo da escadaria, observando tudo em silêncio. Quando Paige desapareceu de vista, ela se aproximou do marido. Sua voz era suave, mas cada palavra cortava como uma lâmina. Ela disse que ele havia construído um império inteiro, mas ainda não conseguia alcançar nem mesmo os filhos que escolheu proteger e criar após a morte da mãe deles. Conrad permaneceu imóvel. Ele não discutiu, ele não explicou, porque sabia que sua esposa estava certa. Suas palavras se alojaram em seu peito e permaneceram com ele durante as horas que se seguiram. Naquela noite, Conrad se preparou para uma reunião com os líderes das outras famílias. Ele vestiu um terno perfeitamente ajustado e entrou no Maybach blindado que o esperava lá embaixo.
Antes que o carro partisse, ele se virou para olhar para a cobertura brilhando contra a noite de Chicago. A casa, com mais de 1.000 metros quadrados, estava cheia de algumas das posses mais caras do mundo. No entanto, naquele momento, aos seus olhos, parecia mais vazia do que qualquer beco escuro lá fora. O carro começou a se mover e Conrad Ashford, o homem que podia fazer toda Chicago curvar a cabeça, nunca se sentiu tão sozinho. O Maybach deslizava lentamente por ruas cobertas de neve branca. Lá fora, Chicago afundava na pior tempestade daquele inverno. O vento uivava entre os prédios altos, trazendo onda após onda de neve espessa, como se quisesse engolir a cidade inteira. Pierce, o homem de 45 anos que estava ao lado de Conrad há 15 anos, dirigia com uma mão firme no volante. Ele olhava de vez em quando para o espelho retrovisor. Ele relatou que o trânsito estava terrível naquela noite. A nevasca era tão forte que muitas rotas estavam completamente bloqueadas, e provavelmente levaria pelo menos mais 1 hora para chegarem ao seu destino. Conrad apenas acenou levemente com a cabeça e respondeu em voz baixa que não importava. Eles podiam ir devagar. Afinal, não era como se ele estivesse com pressa de voltar para casa. Pierce não fez outra pergunta. Ele servia a família Ashford há tempo suficiente para saber quando o silêncio era a escolha mais sábia. E naquela noite, o silêncio de Conrad parecia mais pesado do que nunca. Conrad recostou-se no assento de couro. Seus olhos cinzentos estavam fixos no mundo lá fora, através da janela à prova de balas. No entanto, sua mente já havia viajado para o passado. Ele pensou em Helena, sua primeira esposa, a única mulher que ele realmente amou. O sorriso dela, o cheiro de seu cabelo, a maneira como ela o abraçava sempre que ele voltava de uma de suas longas viagens. Então a memória mudou para a noite de horror de 15 anos antes, quando ela desabou sob uma chuva de tiros inimigos, o sangue se espalhando em carmesim pelo chão de pedra fria. Enquanto Paige, com apenas 8 anos na época, chorava no canto da sala. No túmulo de sua esposa, Conrad jurou que protegeria as crianças a qualquer custo, que lhes daria tudo o que tinha. Mas 15 anos depois, ele percebeu que tudo o que lhes dera era dinheiro e poder. Enquanto a única coisa que eles realmente precisavam, ele nunca soube como dar. E agora, quando olhava para Brooks e Paige, ele se perguntava a quem um dia pertenceria este império construído com sangue e lágrimas. A um viciado em jogos, a uma jovem que se destruía lentamente dia após dia, ou a ninguém. O carro entrou em Back of the Yards, uma das partes mais pobres de Chicago. Lá, pessoas sem teto se amontoavam sob toldos e em becos escuros. Conrad havia passado por aquele lugar centenas de vezes, mas nunca o tinha visto de verdade. As figuras esfarrapadas ao longo da estrada sempre foram nada mais do que um cenário desfocado para sua vida de riqueza e excesso. Esta noite não parecia diferente, até que Pierce manobrou o carro para o beco atrás do restaurante italiano da família para evitar o engarrafamento à frente. Os faróis varreram a escuridão, e Conrad ficou imóvel. No meio do beco, empoleirada em uma lixeira virada, estava uma figura tão pequena que por um momento ele pensou que seus olhos o haviam enganado. Uma garotinha, talvez com não mais de 6 anos, vestindo um casaco rasgado e grande demais. A barra pendia tão baixo que quase tocava o chão. Seus cachos castanhos emaranhados estavam brancos de neve. Mas o que prendeu o olhar de Conrad e não o soltou foi o que ela estava fazendo. Na mão esquerda, ela segurava o cabo de um velho guarda-chuva surrado. O tecido estava perfurado em vários lugares, mas ainda tentava teimosamente protegê-la da neve que caía. Na mão direita, ela segurava um lápis gasto, rabiscando algo em um caderno apoiado nos joelhos. Seus lábios se moviam sem parar, como se estivesse sussurrando para alguém invisível no coração da tempestade. Conrad se inclinou para a frente e, quando falou, sua voz soou tão de repente que Pierce se assustou. "Pare o carro agora mesmo." Pierce pisou no freio e os pneus deslizaram levemente sobre a espessa camada de neve. Ele se virou e perguntou se algo estava errado, se havia algum tipo de ameaça à segurança. Mas Conrad não respondeu. Ele abriu a porta do carro e saiu na tempestade, apesar do vento brutal que cortava seu rosto como uma lâmina. A neve subiu até seus tornozelos, encharcando seus caros sapatos de couro. Mas ele não se importou. Passo a passo, ele se moveu em direção à criança, seus olhos fixos naquela pequena figura, sentada no meio da nevasca como se o resto do mundo não existisse mais. Conrad parou a alguns passos dela.
A garotinha levantou a cabeça e parou de escrever. Seus grandes olhos castanhos o encararam sem o menor traço de medo, sem o menor sinal de pânico. Havia apenas pura curiosidade, como se ela estivesse olhando para alguma criatura estranha que havia entrado em seu mundo. Conrad Ashford, o homem que fazia até outros chefes da máfia curvarem a cabeça, ficou ali no meio da tempestade de neve. E pela primeira vez em muitos anos, ele não tinha a menor ideia do que dizer. Conrad engoliu em seco, sua garganta de repente seca no meio daquele frio cortante. Ele perguntou à garotinha o que ela estava fazendo ali fora, com um tempo como aquele, com neve caindo do céu. Willa o examinou da cabeça aos pés. Seus olhos castanhos percorreram seu terno caro, seus sapatos de couro polido enterrados na neve, e então se ergueram para pousar em seu rosto. Ela respondeu com uma voz estranhamente calma, como se estivesse falando da coisa mais comum do mundo, que estava escrevendo uma carta para sua mãe. Conrad piscou, não tendo certeza se a tinha ouvido corretamente. Ele perguntou onde estava a mãe dela. Willa levantou o rosto para o céu noturno, onde flocos de neve brancos continuavam a cair sem fim. Então disse que sua mãe estava lá em cima, bem alto, no lugar onde havia muitas estrelas. Ela explicou que sua mãe lhe dissera que ela devia contar uma coisa boa que fizera a cada dia. Assim, sua mãe saberia que ela estava bem e sorriria do céu. Conrad perguntou sobre o pai dela. Willa deu de ombros e disse que não sabia quem era seu pai. Sua mãe nunca lhe contara e sua mãe havia morrido no ano passado. Desde então, ela vivia por aquele bairro com outros adultos que também não tinham casa. Não havia um traço de amargura ou autopiedade na voz da garotinha. Era como se ela estivesse simplesmente falando sobre como o tempo estava frio naquele dia. Conrad baixou os olhos para o guarda-chuva surrado em sua mão, as hastes de metal enferrujadas saindo pelo tecido cheio de furos. Ele perguntou por que ela não havia encontrado algum tipo de abrigo, porque o guarda-chuva estava em pedaços e não conseguia mais proteger de nada. Willa olhou para o guarda-chuva em sua mão e, pela primeira vez, Conrad viu sua expressão se suavizar. Viu algo profundo e terno piscar por um breve momento naqueles olhos castanhos. Ela disse que o guarda-chuva pertencera à sua mãe. Sua mãe o usara para protegê-la da chuva por muitos anos. Desde os dias em que ela ainda era pequena, o suficiente para sentar no colo da mãe, até os dias em que as duas percorreram a cidade em busca de trabalho. Agora sua mãe se fora, mas sempre que segurava o guarda-chuva, sentia como se sua mãe ainda estivesse ao seu lado, ainda aí protegendo. Willa inclinou o guarda-chuva ligeiramente, deixando a neve que se acumulara no tecido deslizar para o chão. Então acrescentou que mesmo que o guarda-chuva estivesse rasgado, ainda bloqueava um pouco de neve, e um pouco ainda era melhor do que nada. Sua mãe lhe ensinara isso. Conrad ficou ali, a neve caindo até cobrir de branco os ombros de seu terno preto, mas ele nem percebeu. Em 34 anos de vida, ele ouvira elogios intermináveis de pessoas que queriam sua proteção. Ouvira súplicas daqueles prestes a morrer por sua mão e até mesmo ameaças de seus inimigos. Mas as palavras daquela criança de 6 anos, tão simples e tão claras, o deixaram incapaz de responder qualquer coisa. Depois de um momento, Conrad perguntou que coisa boa ela havia feito hoje para contar à sua mãe. Willa pensou por um instante, seu dedinho traçando a página úmida. Então respondeu que naquela manhã ela havia encontrado meio pão na lixeira atrás da padaria. Mas ela dera metade a um cachorro de rua, porque o cachorro estava com mais fome do que ela. Ele estava tão magro, todas as suas costelas estavam aparecendo. Conrad sentiu algo apertar fortemente em seu peito. Ele perguntou se ela estava com fome agora. Willa assentiu honestamente, mas então continuou a dizer que quando estava com fome, bebia água. Se bebesse água suficiente, a dor em seu estômago se acalmaria um pouco. Mas se fizesse algo ruim, se roubasse ou pegasse o que pertencia a outra pessoa, então, mesmo que seu estômago estivesse cheio, ela nunca encontraria uma maneira de se sentir aquecida novamente, porque seu coração ficaria frio e sua mãe no céu ficaria triste. Conrad respirou fundo, e o ar saiu de sua boca em uma nuvem branca contra a escuridão gelada. Ele disse a ela que tinha uma casa muito grande, quente e cheia de comida, e que queria levá-la para lá. Ela nunca mais passaria fome. Ela nunca mais teria que ficar sentada do lado de fora na neve como agora. Willa olhou para ele, seus grandes olhos castanhos estudando o rosto do estranho diante dela. Então, muito lentamente, a garotinha balançou a cabeça.
Conrad ficou paralisado, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Foi a primeira vez em sua vida que ouviu alguém lhe dizer não, quando essa pessoa não era nem um inimigo, nem um rival de negócios. Ele perguntou por que ela o estava recusando. Willa permaneceu sentada na lixeira virada, seus olhos castanhos fixos nele. Então lhe deu 3 razões com a seriedade solene de uma criança que de alguma forma carregava a gravidade de um adulto dentro de si. Ela disse que a primeira razão era que sua mãe lhe dissera para nunca entrar no carro de um estranho. Não importava se esse estranho lhe prometesse doces ou qualquer outra coisa, e ela sempre obedecia à sua mãe. A segunda razão era que se ela saísse daquele lugar, outra pessoa pegaria seu canto. Ela levara 2 meses inteiros para encontrar aquele local. Ficava bem atrás do restaurante, então às vezes havia comida sobrando no lixo que ainda estava quente. Era o melhor lugar que ela já tivera. Conrad começou a dizer algo, mas Willa não havia terminado. Ela inclinou a cabeça e olhou para ele, seus olhos castanhos parecendo ver através da armadura impecável que ele passara tantos anos construindo ao seu redor. Ela disse que a terceira razão era que ele parecia uma pessoa triste. E pessoas tristes geralmente não sabem como cuidar dos outros, porque ainda não sabem como cuidar de si mesmas. Conrad sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco direto no peito. Sua respiração falhou. Uma criança de 6 anos sentada no meio de uma tempestade de neve. Sem teto, sem paz, o havia decifrado em apenas alguns minutos. Algo que nem mesmo as pessoas mais próximas a ele jamais conseguiram fazer. Ele engoliu em seco, tentando manter a voz firme, e perguntou como ela sabia que ele estava triste. Willa levantou um dedinho e apontou para os olhos dele. Ela disse que os olhos dele pareciam os olhos de sua mãe antes de ela dormir para sempre. Como se estivessem procurando por algo muito importante, mas nunca encontrando, como se estivessem olhando para um lugar tão distante que ninguém mais poderia alcançar. Conrad ficou ali enquanto a neve continuava a cair sem piedade, embranquecendo seus ombros. No entanto, ele não sentia mais o frio de fora. Algo dentro dele estava começando a descongelar. Uma camada de gelo que estivera congelada por muito tempo. Ele não a forçou. Em vez disso, perguntou se ela permitiria que ele se sentasse ali com ela por um tempo, até que ela não o sentisse mais como um estranho. Willa olhou para ele com desconfiança e perguntou se ele não estava com frio. Com tanta neve caindo, suas roupas ficariam encharcadas. Conrad sorriu. Um sorriso raro que nem mesmo Pierce jamais vira. Então respondeu que já estava com frio há muito tempo. Frio por dentro e mais uma noite de frio por fora não faria diferença. De dentro do carro, o telefone de Pierce tocou repetidamente. O leal guarda-costas abaixou a janela e gritou que a reunião estava prestes a começar e os outros líderes de família estavam esperando. Conrad não se virou. Ele simplesmente ordenou que cancelasse a reunião e depois disse a Pierce para trazer o cobertor do carro. Pierce hesitou por um segundo, mas sabia que era melhor não fazer perguntas. Alguns minutos depois, Conrad sentou-se diretamente na neve congelante, bem ao lado da lixeira virada. A menos de um passo de Willa. Ele colocou o cobertor sobre os ombros dela, não para si mesmo, mas gentilmente sobre os dela. Willa olhou para ele, seus olhos se arregalando de surpresa, mas ela não recusou. Quase 2 horas se passaram. A neve continuou a cair. Conrad e Willa sentaram-se lado a lado em silêncio. De vez em quando ela lhe contava sobre as pessoas que viviam naquele bairro. Sobre a velha Maggie, que às vezes compartilhava metade de um cobertor com ela. Sobre o cachorro de rua que ela chamou de bola de neve porque seu pelo era branco como a neve. Conrad ouvia sem interromper, sem julgar. Então, de repente, Willa estendeu a mão e tocou a dele. Sua mão estava fria como gelo, tão pequena que quase desapareceu dentro da palma dele. Mas aquele toque fez Conrad estremecer. Willa disse que ele não era mais um estranho. Porque um estranho não se sentaria na neve com ela por tanto tempo. Um estranho teria ido embora há muito tempo. Ela se levantou, segurando cuidadosamente seu guarda-chuva rasgado e seu caderno encharcado contra o peito. Antes de caminhar em direção ao carro parado que esperava por perto, ela se virou para olhar para Conrad e disse que iria com ele. Mas ela tinha que levar o guarda-chuva de sua mãe, e ele tinha que prometer que a deixaria voltar para visitar Maggie. Porque Maggie era muito velha e não tinha mais ninguém para cuidar dela. E ela não queria que Maggie pensasse que ela a havia abandonado. Conrad se levantou, limpando a neve de suas calças sem nem pensar.
e então assentiu. Ele disse que prometia. O elevador particular os levou diretamente ao andar da cobertura. Quando as portas se abriram, Willa entrou em um apartamento que se estendia por mais de 1.000 metros quadrados. Lá, uma luz dourada suave se derramava sobre pisos de mármore polido. Pinturas de valor inestimável pendiam nas paredes e móveis luxuosos preenchiam cada canto. Mas ela não pareceu impressionada como Conrad esperava. Ela simplesmente ficou ali, seus olhos castanhos percorrendo a vasta sala de estar. Então perguntou quantas pessoas moravam ali, porque uma casa tão grande era tão silenciosa, ainda mais silenciosa do que seu beco à noite. Conrad abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ele não sabia o que dizer, porque a verdade era que aquela casa era realmente mais vazia do que qualquer beco. Miranda apareceu do corredor, movendo-se com facilidade graciosa em uma camisola de seda. Ela parou quando viu seu marido ao lado de uma criança suja, cujas roupas estavam encharcadas e cujo cabelo emaranhado ainda estava cheio de neve. Ela não fez muitas perguntas. Apenas olhou para Willa com um olhar perscrutador, tentando entender o que estava acontecendo. Willa olhou de volta para ela, aqueles olhos largos a estudando da cabeça aos pés. Então, de repente, falou e disse que ela era muito bonita. Perguntou se ela era a esposa daquele homem e acrescentou que ela parecia muito mais gentil do que ele. Miranda piscou e então uma risada escapou de seus lábios, suave e inesperada. Foi a primeira vez em muitos meses que ela riu daquele jeito. Um som do corredor fez todos se virarem. Brooks saiu de seu quarto, seus olhos ainda vermelhos de álcool, seus passos instáveis. Ele parou quando viu Willa, seu olhar percorrendo-a da cabeça aos pés, com desprezo aberto. Então ele se virou para Conrad, sua voz pingando zombaria enquanto perguntava o que era aquilo. Se seu pai estava fazendo algum show de caridade para os jornais ou planejando usar aquela garotinha para polir a imagem da corporação. Conrad não se deu ao trabalho de responder. Ele simplesmente se virou para Miranda e disse a ela para preparar um quarto para a criança, encontrar roupas limpas e comida quente. Brooks soltou uma risada desdenhosa, balançando a cabeça enquanto dizia que realmente não podia acreditar. Seu pai trouxera para casa uma criança de rua pega, sabe-se lá onde. Enquanto os filhos que ele criara como seus por 15 anos eram deixados para apodrecer como se nem existissem. Willa inclinou a cabeça e olhou para Brooks, seus olhos castanhos o estudando como se estivesse lendo um livro. Então ela perguntou se ele era o filho do Sr. Conrad, e disse que ele parecia muito zangado. Sua mãe uma vez lhe dissera que as pessoas que estão sempre zangadas geralmente são pessoas muito tristes. Elas simplesmente não sabem como expressar sua tristeza, então ela se transforma em raiva. Brooks empalideceu. Seus olhos piscaram rapidamente, como se alguém o tivesse esbofeteado. Ele não disse mais uma palavra. Simplesmente se virou e foi embora. E o som da porta de seu quarto batendo ecoou pelo apartamento. Paige apareceu no topo da escada, apoiada no corrimão, seus olhos ainda vazios como estavam naquela tarde. Ela olhou para Willa, deu uma risada fria e perguntou com uma voz amarga se o pai deles finalmente havia encontrado uma substituta. Se os filhos que ele criara por tanto tempo não eram bons o suficiente, então ele teve que ir buscar uma criança na rua. Conrad se virou para ela, seus olhos cinzentos frios como aço, e sua voz soou com autoridade enquanto ordenava que Paige ficasse em silêncio. Paige apenas deu de ombros e se virou, mas não antes de jogar uma última frase por cima do ombro, antes de desaparecer no corredor. Que todos deveriam apenas esperar para ver. O pai deles arruinaria aquela garotinha da mesma forma que os arruinou, porque era isso que ele fazia de melhor. Willa ficou no meio da luxuosa sala de estar, seus pequenos ombros engolidos por aquele casaco rasgado. No entanto, ela não chorou e não tremeu de medo. Ela se virou para Conrad e perguntou com uma voz calma se aquele irmão e irmã mais velhos a odiavam. Conrad queria dizer algo para confortá-la, mas Willa continuou, dizendo que estava tudo bem. Ela estava acostumada. Nas ruas, todos a odiavam no início porque pensavam que ela roubaria seu lugar para dormir ou pegaria sua comida. Mas, pouco a pouco, eles passaram a entender que ela não tirava nada de ninguém. Miranda colocou suavemente a mão no ombro de Willa e a levou em direção ao banheiro. Antes de se afastar, Willa se virou para olhar para Conrad e agradeceu por tê-la trazido ali. Mas o lembrou de não ficar mais triste, porque muita tristeza não era boa para as pessoas. Sua mãe também ficara muito triste.
E então sua mãe adormeceu e nunca mais acordou. Conrad ficou ali, observando a pequena figura da criança desaparecer pelo corredor. Então ele ergueu os olhos para a escada onde Brooks e Paige haviam acabado de desaparecer, levando toda a sua amargura e hostilidade com eles. E no silêncio daquele momento, ele se perguntou qual deles era verdadeiramente sua família. Aqueles que ele chamava de seus, ou a pequena estranha que ele trouxera para casa de um beco escuro. Depois de se lavar e trocar de roupa, Willa foi levada para a sala de jantar. Ela se sentou à mesa para 12 pessoas, sua pequena figura parecendo um único ponto no meio de toda aquela elegância e luz de cristal. Diante dela estavam pratos que ela nunca vira na vida. Salmão assado com molho de limão, purê de batatas batido até ficar liso como manteiga, vegetais verdes frescos no vapor e pão quente e crocante que cheirava rico e convidativo. Criados estavam de cada lado, prontos para atender à sua menor necessidade. Mas a cadeira de Brooks e a de Paige permaneceram vazias. Ambos se recusaram a descer para o jantar, mandando dizer pela equipe que não estavam com fome. Conrad sentou-se na cabeceira da mesa. Miranda sentou-se em frente a Willa, e a refeição se desenrolou em um estranho silêncio. Miranda gentilmente encorajou Willa a comer mais, dizendo-lhe para se sentir à vontade, para comer o que quisesse, porque havia muita comida ali. Mas Willa comeu apenas cerca de metade de seu salmão e algumas mordidas de batatas antes de pousar os talheres. Conrad a observava desde o início da refeição, notando a maneira como ela comia devagar, em pequenas mordidas, como se tentasse guardar cada pedacinho de comida. Ele não disse nada, apenas observou em silêncio. Willa pediu permissão para sair da mesa mais cedo, dizendo que estava satisfeita e agradeceu por lhe darem a melhor refeição que já tivera em toda a sua vida. Miranda assentiu e disse a um dos criados para levá-la para cima, para que pudesse descansar. Cerca de 1 hora depois, Miranda passou pelo quarto de Willa e viu que a porta estava ligeiramente aberta. Ela estava prestes a continuar andando, mas algo que viu pela fresta a fez parar. Willa estava sentada na cama, embrulhando cuidadosamente o resto de sua comida em papel toalha. Cada pedaço de salmão, cada colherada de purê de batatas. Então, guardou tudo na velha mochila rasgada que trouxera do beco. Miranda abriu a porta e entrou, sua voz gentil enquanto perguntava o que ela estava fazendo. Willa ergueu os olhos, sem medo, sem vergonha, e respondeu calmamente que estava guardando a comida para Meg. Meg era a velha que morava na esquina do beco, perto de seu lugar. Meg havia perdido todos os dentes, então só podia comer comida macia, e este salmão era macio e cheirava tão bem. Ela tinha certeza de que Meg gostaria. Miranda sentou-se ao lado dela e perguntou se ela não estava com fome. Ela lhe disse que podia comer toda a sua porção e que amanhã prepararia comida separada para ela levar para Meg. Willa balançou a cabeça, seus olhos castanhos olhando diretamente para os de Miranda, e disse que estava com fome. Sim, mas Meg estava com mais fome do que ela. Meg era velha agora e não podia procurar comida como Willa podia. Ela só podia ficar sentada em um lugar e esperar que alguém lhe desse algo. Se Willa comesse tudo e Meg não tivesse nada, ela não conseguiria dormir. Ela ficaria pensando em Meg, com fome e frio no beco. Conrad estava parado na porta, embora nenhuma delas soubesse há quanto tempo ele estava ali, ouvindo toda a conversa. Ele entrou e sentou-se ao lado de Willa na beira da cama. Ele perguntou se ela queria levar mais comida para Meg e para os outros que viviam naquele beco também. Os olhos de Willa brilharam por um momento, mas depois essa luz se apagou. Ela abaixou a cabeça e disse que não tinha dinheiro para comprar comida. Ela só podia guardar parte de sua própria refeição. Conrad colocou a mão em seu pequeno ombro e disse que ela não precisava de dinheiro. Ele era dono de restaurantes. Todos os dias ele mandaria preparar comida para ela levar para eles, o quanto ela quisesse. Willa levantou o rosto e olhou para Conrad, seus olhos castanhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. E Conrad, naquele momento, via em sua mente as imagens daquele mesmo dia. Brooks exigindo dinheiro para pagar dívidas de jogo com a expressão de um filho que acreditava que seu pai lhe devia. Paige arrancando o maço de dinheiro de sua mão com aqueles olhos frios e vazios. Os 2 filhos que ele criara em veludo e seda, a quem dera tudo desde o dia em que nasceram, só sabiam exigir e ressentir. E, no entanto, esta criança, criada nas ruas com fome e frio como únicos companheiros,
sem nada no mundo exceto o guarda-chuva rasgado de sua mãe, estava disposta a passar fome para que outra pessoa pudesse comer. Conrad sentiu algo dentro de seu peito começar a se despedaçar. Algo que ele nem conseguia nomear. Naquela noite, Conrad estava na varanda da cobertura, olhando para a cidade de Chicago, afogada em um mar de luzes brilhantes. O vento cortava o ar, frio e afiado, mas ele não sentia nada. Miranda saiu e ficou ao lado dele. Por um longo tempo, ela não disse nada. Então, finalmente falou, dizendo que nunca havia conhecido ninguém como aquela garotinha, que ela era diferente de todas as crianças que já conhecera. Conrad não se virou. Seus olhos permaneceram fixos na escuridão ao longe, e sua voz baixou enquanto ele respondia que sentia o mesmo, e que continuava se perguntando o que havia feito de errado com seus próprios filhos. Por que eles se tornaram quem eram, enquanto aquela criança que não tinha nada podia ser tão boa? Uma semana se passou desde aquela noite fatídica na tempestade de neve. Willa estava se acostumando lentamente à vida na cobertura, aprendendo a usar as torneiras de água quente e fria, familiarizando-se com a maciez da cama e o conforto de ter refeições completas todos os dias. Mas ela ainda mantinha o guarda-chuva rasgado de sua mãe ao lado da cama, colocado cuidadosamente em uma pequena cadeira, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Brooks e Paige não a zombavam mais abertamente, mas ainda assim nem olhavam para ela. Sempre que Willa aparecia, eles se afastavam silenciosamente, como se ela não existisse. Naquela manhã, Conrad acordou com uma notícia que o atingiu como um raio. Pierce estava na porta do quarto, seu rosto tenso de preocupação, e relatou que a garotinha havia desaparecido. Conrad correu para o quarto de Willa. A porta estava escancarada. A cama estava arrumada, como se ninguém tivesse dormido ali. A velha mochila havia sumido. O caderno que ela usava para escrever cartas para sua mãe havia sumido, e o guarda-chuva rasgado havia desaparecido com eles. As imagens de segurança mostravam Willa saindo do prédio às 5 da manhã, enquanto o céu ainda estava escuro e a neve ainda caía. Conrad ficou no meio do quarto e, pela primeira vez em muitos anos, o iceberg perdeu a compostura. Ele se virou e saiu, sua voz ecoando pela cobertura como um trovão, enquanto ordenava que toda a equipe de segurança saísse imediatamente e a procurasse. Que virassem a cidade inteira de cabeça para baixo, se fosse preciso. Pierce perguntou se deveriam chamar a polícia para ajudar na busca. Conrad respondeu bruscamente que não precisavam da polícia. Eles a encontrariam sozinhos. Apenas encontrem a garota. Sua voz tremeu, carregada de uma emoção que nem ele mesmo reconhecia crescendo dentro de seu peito. Brooks apareceu do corredor, seu cabelo bagunçado, ainda pesado de sono. Ele observou o caos à sua frente, então soltou uma risada desdenhosa e disse: "Viu só? Crianças de rua não são confiáveis. A garota provavelmente roubou algo e fugiu, e o pai deles foi ingênuo o suficiente para confiar nela." Conrad se virou tão bruscamente que Brooks instintivamente recuou sob a força fria daqueles olhos cinzentos. Conrad caminhou em sua direção, sua voz baixando para um rosnado baixo enquanto dizia, uma palavra de cada vez, que se ele abrisse a boca e dissesse mais uma coisa sobre ela, ele aprenderia exatamente do que seu pai era capaz. Brooks engoliu em seco e não ousou dizer mais uma palavra. Ele se retirou silenciosamente para seu quarto. 2 horas se arrastaram em uma tensão insuportável. As equipes de busca continuavam a relatar, dizendo que ainda não haviam encontrado Willa em um raio de 16 quilômetros do prédio. Miranda ficou ao lado de Conrad, seu rosto tenso de preocupação, e perguntou se a criança poderia ter sido sequestrada. Se alguém soubera que seu marido estava cuidando da garota e queria usá-la para resgate. Paige passou e lançou um comentário frio de que ninguém se daria ao trabalho de sequestrar uma criança de rua sem valor. Seria um desperdício de esforço. Conrad não respondeu, mas sua mão apertou o braço da cadeira até seus nós dos dedos ficarem brancos. Então o telefone de Pierce tocou. Ele atendeu, e a tensão em seu rosto se aliviou imediatamente. Ele se virou para Conrad e disse que a haviam encontrado. Conrad não esperou para ouvir mais uma palavra. Ele correu para o elevador, desceu para a garagem e o Maybach disparou em um instante. O local que Pierce lhe deu foi o beco atrás do restaurante italiano da família, o mesmo lugar onde ele conhecera Willa uma semana antes.
O carro parou e Conrad saiu e correu para o beco. O que ele viu lá o fez parar abruptamente. Willa estava sentada ao lado de uma velha frágil de cabelos brancos, encolhida no canto do beco. Sobre os ombros da mulher estava um cobertor de lã que Conrad reconheceu imediatamente. O cobertor do quarto da cobertura. Ao lado de Willa estava a caixa de comida que ela trouxera consigo ao amanhecer, pedaços de pão e salmão que sobraram da noite anterior. Willa levantou a cabeça quando viu Conrad, seus olhos castanhos se arregalando de surpresa, e perguntou o que ele estava fazendo ali. Ela só tinha vindo visitar Meg. Meg a esperara a semana inteira. Conrad ficou ali, sem saber se deveria ficar com raiva ou simplesmente desabar de alívio. Ele perguntou por que ela não avisou ninguém antes de sair. Willa abaixou a cabeça, sua voz ficando pequena, e disse que tinha medo que as pessoas não a deixassem ir. Ela havia prometido a Meg que voltaria, e não podia deixar Meg sentada esperando sem vê-la. Meg pensaria que ela a havia abandonado. Conrad olhou para Willa, olhou para a velha Meg, tremendo sob o cobertor, olhou para a caixa de comida agora fria. Ele respirou fundo, então se virou para Pierce, que estava logo atrás dele, e ordenou que levasse aquela senhora idosa ao hospital deles para um exame médico completo. E depois disso, que preparasse um pequeno apartamento para ela, totalmente mobiliado, com alguém designado para cuidar dela. Willa levantou o rosto, seus olhos castanhos brilhando com uma luz repentina, e perguntou se ele estava falando sério, se ele realmente ia ajudar Meg. Conrad assentiu e olhou diretamente em seus olhos. Ele disse que havia prometido que a ajudaria e ele cumpria suas promessas. Mas a partir de agora, ela tinha que avisá-lo antes de ir a qualquer lugar, para que ele nunca mais tivesse que se preocupar como se preocupou hoje. Um mês se passou desde o dia em que Conrad mudou Meg para seu novo apartamento. Nesse tempo, ele vinha mudando silenciosamente de maneiras que nem ele mesmo reconhecia completamente. Ele estabeleceu uma fundação de caridade secreta chamada Fundação Meg, dedicada a fornecer comida, cobertores quentes e abrigo para os sem-teto em Back of the Yards. Ele passava mais tempo com Willa, ouvindo suas histórias, ensinando-a a ler os livros da biblioteca da cobertura e até mesmo a levando pessoalmente para visitar Meg toda semana. Brooks e Paige observavam tudo à distância, seus olhos cheios de ciúme e inquietação. Eles sussurravam um para o outro que o pai deles havia mudado completamente desde que aquela garota de rua apareceu, como se ela tivesse lançado algum feitiço sobre ele. Mas nenhum deles tinha ideia de que a verdadeira tempestade já estava se aproximando, até a noite em que tudo desmoronou. Pierce entrou no escritório de Conrad, com uma expressão tensa e notícias urgentes. Ele relatou que a família Moreno, o inimigo mais perigoso dos Ashford, havia interceptado uma de suas rotas de transporte secretas mais importantes. Esta era uma informação altamente confidencial, conhecida apenas por algumas pessoas dentro da família. Conrad ordenou uma investigação imediata. Cada pista foi investigada. Cada fio foi puxado. Em 48 horas, a equipe de segurança encontrou a fonte do vazamento, e o nome atingiu Conrad como uma faca cravada diretamente em seu peito. A fonte era Brooks, seu filho mais velho. As evidências foram colocadas sobre a mesa. Mensagens inegáveis entre Brooks e um homem ligado à família Moreno, detalhando as rotas exatas e os horários de entrega. Transferências para a conta secreta de Brooks nos últimos 3 meses, totalizando quase $500.000. O suficiente para cobrir a dívida de jogo que ele acumulara em cassinos clandestinos. Conrad chamou Brooks ao escritório e fechou a porta atrás dele. Brooks entrou, seu rosto ainda tentando manter uma aparência de calma. Mas no momento em que viu a pilha de documentos na mesa, a cor sumiu de seu rosto em um instante. Conrad não gritou. Ele não levantou a voz. Apenas perguntou em um tom frio como gelo se seu filho queria se explicar. Brooks engoliu em seco, seus olhos baixando para o chão, e então gaguejou uma defesa. Que eles o ameaçaram de morte se ele não pagasse sua dívida. Que ele não teve outra escolha, que estava com medo, que não sabia mais o que fazer. Conrad perguntou por que ele não o procurou, por que não pediu ajuda ao pai em vez de trair toda a família. Brooks levantou a cabeça, seus olhos avermelhados, e deu uma risada amarga ao responder. Pedir ajuda a ele? Seu pai estava sempre ocupado. Ocupado com o império, ocupado com reuniões secretas, e agora ocupado com aquela garota de rua.
Ele alguma vez passou tempo perguntando o que seu filho precisava? Conrad se levantou e virou de costas para ele. Sua voz saiu pesada quando disse que Brooks havia traído a família. E ele sabia qual era a punição para esse crime. Brooks entrou em pânico e se lançou em direção ao pai, sua voz tremendo enquanto implorava que Conrad não podia fazer isso com seu próprio filho. Que não importava o que acontecesse, ele ainda era o filho que Conrad criara por mais de uma década. Conrad não se virou. Ele apenas disse que, a partir daquele dia, Brooks estava em prisão domiciliar e não sairia da cobertura até que Conrad decidisse como lidaria com isso. Naquela mesma noite, enquanto Conrad ainda estava sentado em seu escritório com seus pensamentos em ruínas, um grito agudo ecoou do andar de cima. Ele saiu correndo, subiu as escadas e encontrou uma criada parada do lado de fora do banheiro de Paige, seu rosto branco de choque. Ele abriu a porta e parou abruptamente. Paige estava imóvel no chão, frascos de pílulas vazios espalhados ao seu redor. Seus lábios com um tom azulado, sua respiração tão fraca que era quase imperceptível. Conrad caiu de joelhos, pegou a filha nos braços e gritou por uma ambulância. No hospital, Conrad ficou do lado de fora da sala de emergência, olhando através do vidro para os médicos lá dentro, enquanto corriam contra o tempo para salvar sua filha. Paige estava imóvel na cama, com tubos por toda parte, o monitor soando seu ritmo constante de bips, como se estivesse contando os segundos finais de sua vida. O médico saiu e disse que ela teve sorte de a terem encontrado a tempo. Se tivessem demorado 10 minutos a mais, ela não teria sobrevivido. Conrad assentiu, incapaz de falar. Miranda veio ao seu lado e pegou a mão trêmula do marido na sua. Conrad olhou através do vidro para sua filha imóvel e sua voz baixou para um sussurro, como se estivesse falando apenas para si mesmo, dizendo que construíra todo aquele império para proteger sua família, para garantir que seus filhos tivessem tudo. Mas olhe o que ele havia feito com eles. Um filho se tornara um traidor. Outra quase morrera, e tudo era culpa dele. Uma pequena figura apareceu no final do corredor. Willa caminhou em direção a eles, segurando uma pequena carta dobrada na mão. Uma caligrafia infantil rabiscada em uma folha arrancada de seu velho caderno. Ela estendeu a carta a Conrad e disse que a escrevera para Paige. Ela não sabia se Paige gostaria de lê-la, mas quando sua própria mãe estava doente e não conseguia sair da cama, ela desejou que alguém falasse com ela, que lhe dissesse que não estava sozinha. Conrad pegou a carta e olhou para a criança de 6 anos que tentava confortar uma família à qual não pertencia, tentando curar feridas que não causara. E naquele momento, no corredor frio do hospital, Conrad tomou uma decisão que mudaria tudo. Uma semana se passou desde aquela noite de horror. Paige estava fora de perigo imediato e se recuperando no hospital. Sua pele ainda estava pálida, mas ela já conseguia se sentar e falar. Brooks ainda estava confinado em seu quarto na cobertura, com 2 guarda-costas postados do lado de fora 24 horas por dia. Ele não tinha permissão para ter contato com ninguém além daquelas paredes. Conrad passou a semana inteira pensando, pesando todas as possibilidades. E no final, ele tomou sua decisão. Ele convocou uma reunião de família e ordenou que todos estivessem presentes. Paige participaria por videochamada do hospital. A sala de estar da cobertura naquela tarde parecia pesada, como o ar antes de uma tempestade. Brooks sentou-se encolhido no canto do sofá, seu rosto sem cor, sombras escuras sob os olhos de muitas noites sem dormir. Na grande tela montada na parede, Paige apareceu com um rosto pálido, lábios secos e rachados, e olhos fixos na câmera com um vazio oco. Miranda sentou-se na cadeira ao lado de Conrad, sua mão agarrando firmemente o apoio de braço, preparando-se para o que estava por vir. Willa foi mantida em seu quarto com uma das empregadas e não foi autorizada a participar desta reunião. Conrad se levantou e foi para o centro da sala. Ele não precisava de microfone nem de voz elevada. Seu tom era baixo e firme, mas cada palavra caía como o golpe de um martelo. Ele começou falando sobre seu pai, sobre como herdou o Império Ashford, quando não passava de cinzas após uma guerra selvagem pelo poder. Ele falou de noites sem dormir, de decisões encharcadas de sangue, dos sacrifícios que carregou nos ombros para reconstruir tudo do nada. Então ele falou de Helena, sua primeira esposa, a mãe de Brooks e Paige. A mulher que morrera em um atentado 15 anos antes, a mulher que dera a vida para proteger seus filhos. Ele disse que uma vez acreditou que se desse a seus filhos tudo, dinheiro, poder, status,
proteção absoluta. De alguma forma, isso compensaria o que eles haviam perdido. Ele estava errado, completamente errado. Ele se virou para olhar para Brooks e sua voz ficou mais fria ao dizer que Brooks havia traído a família. Vendeu informações ao inimigo para pagar suas dívidas de jogo, e em qualquer outra circunstância, ele teria enfrentado a consequência mais dura possível, e ele sabia exatamente qual era essa consequência. Brooks ficou ainda mais pálido, seus lábios tremendo. Conrad continuou, dizendo que, mas Brooks era alguém que ele criara como filho, então lhe daria uma chance. A partir daquele dia, Brooks estava cortado de todos os privilégios da família. Ele receberia um pequeno apartamento nos subúrbios e uma mesada mínima, apenas o suficiente para sobreviver. Se quisesse mais do que isso, teria que ganhar com as próprias mãos. Então Conrad se virou para a tela e olhou para Paige. Sua voz não mudou ao dizer que ela seria tratada da mesma forma. Quando saísse do hospital, iria para um centro de reabilitação, não um dos lugares luxuosos para onde fora enviada antes. Não haveria dinheiro dele para protegê-la. Sem privilégios, sem tratamento especial. Ela ficaria lá como qualquer outro paciente e teria que enfrentar a si mesma finalmente. Na tela, Paige começou a chorar. Lágrimas escorriam por seu rosto pálido, mas ela não disse nada. Apenas olhou para o pai com olhos cheios de desespero. Conrad respirou fundo e ficou em silêncio por um segundo, como se estivesse se preparando para o que estava prestes a dizer. Então ele falou novamente e disse que, quanto ao herdeiro do Império Ashford, Brooks e Paige ergueram a cabeça de uma vez. Era como se ambos tivessem parado de respirar enquanto esperavam. Conrad falou lentamente, uma palavra de cada vez, e disse que quando chegasse a hora certa, todo este império, tudo o que ele construiu, pertenceria a Willa. Um silêncio mortal engoliu a sala. Brooks se levantou de um salto, seu rosto ficando vermelho de fúria, e gritou que seu pai devia estar louco. Willa era uma criança de rua. Ela não passava de uma estranha sem direito ao nome Ashford. Ele realmente ia entregar todo o império a uma estranha, enquanto o homem que carregava o nome Ashford por 15 anos ainda estava bem ali. Na tela, Paige também gritou, sua voz quebrando em lágrimas enquanto exigia saber o quanto ele os odiava para tirar tudo deles e entregar a uma estranha. Conrad se virou para encará-los, seus olhos cinzentos fixos em seus dois filhos, e sua voz saiu fria como aço ao dizer que não os odiava. Ele estava desapontado. Ele lhes dera tudo desde o momento em que nasceram. Dinheiro, poder, proteção, e eles usaram tudo isso para se destruir e trair sua família. Willa, enquanto isso, não tinha nada. Sem casa, sem paz, nem um único dólar em seu nome. No entanto, ela sabia como dar, como compartilhar, como amar as pessoas ao seu redor. Ela valia 1000 vezes mais do que qualquer um deles. Brooks se lançou em direção a Conrad, mas os dois guarda-costas o pegaram antes que ele pudesse alcançá-lo. Ele se debateu descontroladamente, gritando que seu pai se arrependeria disso, que ele se certificaria disso. Conrad olhou para o filho, seus olhos não vacilando nenhuma vez, e sua voz baixou ao perguntar se Brooks o estava ameaçando. Ele construíra este império sobre o medo de homens que o ameaçaram antes. Brooks não deveria pensar que ser da família o protegeria das consequências. Os guarda-costas arrastaram Brooks para fora da sala, seus gritos ecoando pelo corredor até finalmente desaparecerem. Na tela, Paige cortou a conexão e seu rosto pálido desapareceu na escuridão. Conrad ficou sozinho no meio da vasta sala de estar, em silêncio. Miranda se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro, perguntando suavemente se ele tinha certeza sobre essa decisão. Conrad não se virou. Seus olhos estavam fixos na janela, onde a cidade de Chicago afundava nas cores do crepúsculo, e sua voz baixou ao responder que esta era a única coisa certa que ele já fizera por eles, mesmo que eles não pudessem entender isso agora. Logo após a reunião de família, tudo se moveu rápida e impiedosamente. Brooks foi levado para um pequeno apartamento nos arredores de Chicago. Um lugar apertado de um quarto com apenas o essencial. Uma cama de solteiro, uma mini geladeira e um velho fogão elétrico. Seus cartões de crédito foram cancelados. Seu carro esportivo vermelho foi retomado e todo o contato com seus amigos festejeiros desapareceu no momento em que souberam que ele não tinha mais $1. Paige foi transferida diretamente do hospital para um centro de reabilitação público nos subúrbios. Lá,
Ela teve que dividir um quarto com outras 5 mulheres, dormir em uma cama de ferro fria e se cobrir com um cobertor fino como papel à noite. Não havia quartos privados luxuosos, nem médico pessoal atendendo-a 24 horas por dia. Nenhum privilégio de qualquer tipo que ela antes dava como certo. Uma semana após a decisão chocante, a notícia vazou para o mundo como fogo encontrando gasolina. Todos os jornais, todos os canais de notícias carregavam o escândalo da família Ashford. Manchetes sensacionalistas se espalharam por toda parte. O magnata de Chicago deserdou seus próprios filhos para entregar o império a uma garota sem teto encontrada na rua. A mídia investigou cada pedaço de informação sobre Willa, suas origens e sua relação com Conrad. Alguns sussurravam que ela era sua filha ilegítima. Outros afirmavam que era um golpe de relações públicas para polir a imagem da corporação. E outros ainda acreditavam que Conrad havia enlouquecido. Toda a cidade de Chicago fervilhava com especulações. E o Império Ashford se tornou o centro de todos os olhares. A pressão veio de todos os lados. O FBI aproveitou o momento para intensificar sua vigilância sobre a Ashford Holdings, designando mais agentes, vasculhando cada transação suspeita. Conrad ordenou a Pierce e sua equipe que acelerassem o processo de transferir as operações de negócios da família para um terreno totalmente legítimo, cortando quaisquer áreas cinzentas que ainda restassem, mesmo que isso significasse sacrificar uma grande parte de seus lucros. Mas a maior ameaça não vinha da polícia. A família Moreno, o inimigo mais antigo dos Ashford, viu isso como uma chance única na vida de atacar, enquanto seu rival estava enfraquecendo por dentro. No pequeno apartamento nos arredores, Brooks estava sentado sozinho no escuro, uma garrafa de licor barato na mesa já mais da metade vazia. Seu telefone tocou. Do outro lado estava uma voz desconhecida, apresentando-se como um homem da família Moreno. Ele disse que conhecia a situação de Brooks, sabia que seu próprio pai o havia expulsado como um mendigo, e eles queriam ajudá-lo a recuperar o que lhe pertencia. Em troca, tudo o que ele tinha que fazer era fornecer um pouco mais de informações internas sobre a família Ashford. O que quer que ainda restasse em sua cabeça. Eles lhe prometeram dinheiro, poder, até mesmo uma alta posição em sua organização assim que os Ashford desmoronassem. Brooks segurou o telefone na mão, olhou ao redor do apartamento apertado. As 4 paredes nuas, a cama de solteiro fria, a geladeira vazia. Ele pensou na vida miserável que o esperava, nos dias à frente em que teria que se alimentar, na humilhação de passar de um herdeiro rico para um homem sem nada. Então ele se lembrou do rosto de seu pai naquela reunião de família. Não com raiva, não com ódio, mas esmagado por uma decepção tão profunda que parecia sem fundo. A decepção de um homem vendo tudo o que construiu desmoronar nas mãos de seu próprio filho. Brooks respirou fundo e então disse ao telefone que não. A voz do outro lado ficou em silêncio por um segundo, depois perguntou novamente, incrédula. Queria saber se ele havia enlouquecido, se tinha alguma ideia do tipo de oportunidade que estavam lhe oferecendo. Brooks respondeu que talvez tivesse enlouquecido. Mas não importava o quão implacável seu pai fosse, seu pai ainda não o matara. Ele apenas o expulsara. Homens como eles não tinham tal misericórdia. Eles espremeriam até a última gota dele e o jogariam fora no momento em que ele não fosse mais útil. Então ele desligou e atirou o telefone contra a parede, vendo-o se estilhaçar em pedaços. Foi a primeira vez em sua vida que Brooks escolheu não trair. Enquanto isso, Conrad triplicou a segurança de Willa. Guarda-costas ficavam perto dela 24 horas por dia, e todas as rotas para sua nova escola eram mantidas sob o mais estrito sigilo. Willa percebeu a mudança e um dia perguntou a Conrad se ele tinha medo de que alguém a levasse embora, porque havia tantos guardas a seguindo por toda parte. Conrad olhou para a garotinha e respondeu que não tinha medo. Ele simplesmente queria garantir que ninguém pudesse machucá-la. Essa era sua responsabilidade. 1 ano se passou. O FBI não conseguiu encontrar evidências fortes o suficiente para processar ninguém da família Ashford, e a investigação esfriou gradualmente. A família Moreno ainda pairava nas sombras, esperando por uma abertura. Mas eles não ousavam se mover imprudentemente. Willa tinha agora 7 anos. Ela estava aprendendo a ler, a escrever, crescendo mais forte a cada dia sob a orientação de seu tutor particular. A Fundação Meg estava mais ativa do que nunca,
e já havia ajudado centenas de pessoas sem teto em Back of the Yards a encontrar abrigo quente e refeições completas. Uma noite, Pierce entrou no escritório de Conrad carregando um relatório confidencial. Ele o colocou sobre a mesa e disse que a fonte deles havia confirmado que Brooks se recusara a cooperar com a família Moreno. Ele havia desligado a chamada na primeira vez que o contataram e nunca mais falou com eles. Conrad leu o relatório e não disse nada. Mas algo mudou em seus olhos quando pensou em seu filho. Um pequeno brilho. Talvez esperança. Talvez algo mais que ele ainda não estivesse pronto para nomear. Miranda entrou e sentou-se ao lado do marido. Depois perguntou suavemente se ele achava que eles poderiam mudar. Brooks e Paige. Se eles poderiam um dia se tornar pessoas melhores. Conrad olhou pela janela, onde as luzes da cidade cintilavam contra a noite. E respondeu que talvez pudessem, se fossem forçados a se sustentar por conta própria, sem ninguém para ampará-los, sem ninguém para protegê-los. Então, talvez eles finalmente aprendessem a se tornar humanos. 5 anos se passaram como um sonho longo e assombroso. Willa tinha agora 11 anos, uma garota brilhante e estável, com cachos castanhos bem escovados e olhos castanhos quentes brilhando de inteligência. Ela era a melhor aluna de sua classe. No entanto, nunca se gabava. Sempre pronta para ajudar os colegas que tinham mais dificuldade do que ela. Toda semana, ela ainda visitava fielmente o abrigo administrado pela Fundação Maggie, levando livros e brinquedos para crianças sem teto, como a criança que ela mesma já fora. O guarda-chuva rasgado de sua mãe agora repousava dentro de uma caixa de vidro especial em seu quarto, como o tesouro mais sagrado que possuía. Conrad tinha agora 39 anos, mas estava em uma cadeira de rodas. Era a consequência de uma tentativa de assassinato fracassada 2 anos antes, quando a família Moreno contratou um assassino para matá-lo. A bala não o matou, mas tirou suas pernas para sempre. Naquela tarde, o guarda-costas no saguão da cobertura anunciou que havia um visitante. Um homem estava lá, com roupas de construção desbotadas, suas botas de trabalho empoeiradas, seu rosto bronzeado e marcado pelo trabalho duro. O guarda quase não o reconheceu como Brooks, o filho mais velho da família Ashford, o homem que um dia vivera envolto em luxo e gastara dinheiro como água. Brooks parou do lado de fora da porta do escritório de seu pai, hesitou por um longo momento e finalmente levantou a mão e bateu. Conrad estava em sua cadeira de rodas atrás da mesa, observando seu filho entrar sem dizer uma palavra. Brooks ficou no meio da sala, suas mãos ásperas juntas, e então fez algo que nunca fizera em toda a sua vida. Ele se ajoelhou diante de seu pai. Ele disse que não viera pedir dinheiro. Não viera implorar por sua posição ou seu poder de volta. Ele só tinha vindo para dizer 2 palavras que devia ao seu pai há 5 longos anos. Sinto muito. Conrad permaneceu em silêncio, seus olhos cinzentos fixos em seu filho sem piscar. Brooks continuou, sua voz tremendo ao dizer que odiara seu pai. Odiara-o por jogá-lo no mundo. Odiara-o por escolher uma criança estranha em vez da família que ele criara por anos. Pensou que seu pai queria puni-lo, queria destruí-lo. Mas nos últimos 5 anos, ele passou a entender que seu pai não estava tentando destruí-lo. Ele estava tentando salvá-lo. Brooks trabalhava na construção civil agora. Ele acordava às 5 da manhã e trabalhava até tarde da noite. Suas mãos endureceram com calos de martelos e tijolos. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu o valor do dinheiro ganho com suor e dor. Ele não era rico. Ele não tinha poder. Ninguém mais curvava a cabeça diante dele, mas ele ganhara uma coisa que nunca possuíra antes: autorrespeito. A porta do escritório se abriu novamente. Uma mulher entrou vestindo um uniforme médico, seu cabelo cortado curto e bem arrumado. Seu rosto não era mais pálido e oco como fora 5 anos antes. Paige viu seu pai na cadeira de rodas e seus olhos se encheram de lágrimas, embora ela as tenha segurado e se recusado a deixá-las cair. Ela se aproximou e sentou-se ao lado da cadeira de seu pai, pegando suavemente a mão dele na sua. Paige falou com uma voz suave, mas clara. Ela disse: "Pai, eu costumava te odiar. Eu costumava acreditar que você era a razão pela qual a mãe morreu. Eu te culpei por todas as coisas terríveis da minha vida. Mas quando não me restou nada, nem dinheiro, nem poder, nem ninguém para culpar, eu finalmente vi que meu verdadeiro inimigo era eu mesma.
Eu trabalho agora no centro de reabilitação onde já fui paciente. Eu ajudo pessoas que são como eu era. Pessoas se afogando na escuridão e incapazes de encontrar uma saída. A mãe deve ter se envergonhado do que me tornei naquela época. Mas agora acho que talvez ela estaria um pouco menos desapontada. A porta se abriu mais uma vez. Willa entrou, seus olhos castanhos pousando em Brooks e Paige. As duas pessoas que ela sabia que uma vez a odiaram. Uma vez acreditaram que ela havia roubado sua herança. Mas Willa não mostrou triunfo, nem orgulho, nem o menor sinal de que se deleitava com sua posição agora. Ela simplesmente sorriu e disse: Olá, Brooks. Olá, Paige. O pai Conrad fala de vocês dois todos os dias. Ele não diz em voz alta, mas eu sei que ele sente muita falta de vocês. Brooks se levantou e caminhou até Willa. Ele se abaixou até ficar no nível dos olhos dela e olhou naqueles olhos castanhos claros enquanto dizia: Obrigado. Obrigado por ficar ao lado do nosso pai quando não estávamos lá. Obrigado por cuidar dele. Willa balançou a cabeça e sorriu ao responder que não cuidava do pai Conrad. O pai Conrad cuidava dela. Ela apenas ficara ao lado dele, assim como ele ficara ao lado dela naquela noite de neve tantos anos antes. Paige olhou para Willa e perguntou suavemente: Você realmente o vê como um pai, não é? Willa assentiu. Com ou sem laços de sangue, a família é feita das pessoas que ficam ao lado umas das outras nos momentos mais difíceis. Conrad olhou para as três crianças diante dele. As duas que ele guardara desde pequenas e a que nunca saíra de seu lado. Sua voz estava fraca, mas clara, quando disse que seu coração finalmente encontrara a paz. Que esperara por este dia por tanto tempo que às vezes acreditara que nunca chegaria. Miranda estava na porta, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas, enquanto olhava para a família, que uma vez pensara estar despedaçada sem conserto, agora lentamente se reencontrando. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, toda a família sentou-se para jantar junto ao redor da mesa de 12 lugares. Não havia tensão, nem zombaria amarga, apenas risos suaves e histórias sobre as novas vidas que cada um deles construíra. 4 pessoas, um pai, os 2 filhos de seu passado e a garota que os trouxera de volta. Naquela noite, antes de dormir, Willa sentou-se perto da janela e olhou para o céu cheio de estrelas, sussurrando para sua mãe no céu. Mãe, hoje eu tenho uma família de verdade. Nos meses após a reunião, Conrad sabia muito bem que seu tempo estava se esgotando. As feridas da tentativa de assassinato 2 anos antes não apenas roubaram suas pernas, mas também deixaram danos internos graves. Sua saúde declinou rapidamente, cada dia o tornando um pouco mais fraco. No entanto, estranhamente, seu espírito estava melhor do que nunca. Ele passava todos os dias com sua família, algo que nunca fizera durante todas as décadas que passou construindo seu império. Ele sentava e ouvia Brooks falar sobre o trabalho de construção, ouvia Paige compartilhar histórias sobre os pacientes no centro de reabilitação e ensinava a Willa suas últimas lições sobre negócios e sobre a vida. Uma tarde, Conrad convocou seu advogado para a cobertura. Ele pediu que todos estivessem presentes. Miranda, Brooks, Paige e Willa, para testemunhar sua revisão final do testamento. A sala de estar ficou em silêncio enquanto Conrad se sentava em sua cadeira de rodas, o documento grosso à sua frente. Ele olhou para todos, então começou a falar, dizendo que não estava mudando a decisão central. Willa ainda seria a herdeira da Ashford Holdings quando atingisse a maioridade. Ela assumiria o controle de toda a corporação e de todos os principais ativos. Brooks e Paige assentiram sem uma palavra de protesto. Eles haviam aceitado isso há muito tempo e até se sentiam aliviados por não terem que carregar um fardo tão enorme. Conrad se virou para Paige e sua voz suavizou ao dizer que, no entanto, havia adicionado algo para sua filha. Uma rede de centros de reabilitação seria estabelecida em nome de sua mãe, Nena, e a mãe, Helena, e Paige a administraria com a experiência e a compreensão que ela mesma possuía. Ela conhecia a dor do vício. Ela conhecia o caminho para sair dele e usaria esse conhecimento para salvar outros. Paige chorou. Lágrimas escorriam livremente por suas bochechas. Ela continuou assentindo repetidamente, mas nenhuma palavra conseguia passar pela emoção que subia em sua garganta. Conrad então se virou para Brooks e olhou diretamente nos olhos de seu filho. Ele disse que Brooks receberia o comando de uma empresa de construção dedicada a moradias populares.
Ele passara 5 anos como operário. Ele sabia o que significava construir. Ele entendia a dificuldade dos trabalhadores. Ele usaria esse conhecimento e essa experiência para construir casas para aqueles que não tinham onde morar. Pessoas como Willa e Maggie já foram um dia. Brooks se endireitou, seus ombros não mais curvados como antes, e respondeu com uma voz firme que não decepcionaria seu pai. Desta vez, ele realmente quis dizer essa promessa. Conrad olhou para os três e disse que não estava lhes dando dinheiro para desperdiçar. Ele estava lhes dando trabalho a fazer. Essa era a coisa mais valiosa que ele poderia oferecer. Não ouro, não poder, mas um propósito para viver. Então ele pegou a pequena mão de Willa na sua e disse que ela era a herdeira. Mas ela não estaria sozinha. Seu irmão e irmã estariam ao seu lado e a ajudariam. Eles haviam mudado e se tornariam as mãos fortes ao seu lado. Willa assentiu, seus olhos castanhos encontrando os dele diretamente, e disse que entendia. Pai Conrad. Quando os outros saíram da sala, Conrad pediu a Willa para ficar. Ele olhou para a menina de 11 anos sentada à sua frente. A criança que ele trouxera para casa de um beco escuro em uma noite de neve, 6 anos antes. Ele perguntou se ela estava com medo, porque quando ele se fosse, ela teria que carregar muitas coisas, e este império não seria fácil de liderar. Willa balançou a cabeça e disse que não estava com medo. Ele a ensinara tudo o que ela precisava saber e ela não o decepcionaria. Conrad sorriu, um sorriso raro e gentil, e disse que ainda não lhe ensinara a coisa mais importante, porque ela já sabia antes mesmo de conhecê-lo. Willa inclinou a cabeça e perguntou o que era. Conrad respondeu que era saber como dar, saber como amar aqueles que não tinham nada, saber como compartilhar mesmo quando você mesmo estava necessitado. Isso foi o que ele aprendeu com ela, não o contrário. Ela o ensinara muito mais do que ele jamais a ensinara. Na noite final, Conrad sentou-se na varanda da cobertura, olhando para a cidade de Chicago brilhando com luzes abaixo. Miranda sentou-se ao lado dele, sua mão segurando firmemente a dele. Conrad disse que construíra este império através do medo, do sangue e das lágrimas, de coisas das quais não se orgulhava. Mas Willa o reconstruiria através do amor, da generosidade, e esse seria o verdadeiro legado da família Ashford. Miranda assentiu, lágrimas caindo silenciosamente, enquanto dizia que sabia, que acreditava nisso. Conrad faleceu naquela noite, pacificamente, com sua família ao seu lado. Brooks estava no canto da sala. Paige sentou-se ao lado da cama. Miranda segurava uma de suas mãos e Willa segurava a outra. Quando seu último suspiro se dissipou suavemente no ar, Willa não chorou. Ela estava acostumada a perder as pessoas que amava. Acostumada àquela dor vazia quando alguém partia para sempre. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela não estava sozinha. Ela olhou para a mão do homem que a salvara, que lhe dera uma família, agora fria na sua, e sussurrou que continuaria a escrever cartas para ele. Todos os dias ela lhe contaria uma coisa boa que fizera, assim como uma vez escrevera para sua mãe. Para que ele e sua mãe, lá no céu, soubessem que ela estava bem. 10 anos após a morte de Conrad, Willa estava no palco da gala de caridade anual, olhando para as milhares de pessoas sentadas abaixo dela. Ela tinha 21 anos, acabara de se formar na universidade com as mais altas honras e assumira oficialmente a Ashford Holdings como a CEO mais jovem da história da corporação. O império que Conrad deixou para trás agora se tornara totalmente legítimo. Todos os negócios obscuros foram transformados em redes de hotéis 5 estrelas e imóveis de luxo, sem nenhum vestígio do submundo que uma vez o definiu. Willa não era nada parecida com a imagem que as pessoas geralmente imaginavam quando pensavam em uma jovem bilionária. Ela não morava na luxuosa cobertura que Conrad deixara. Em vez disso, escolheu um pequeno apartamento perto do centro da cidade. Ela não andava em um Maybach blindado. Todos os dias ela pegava o metrô como todo mundo para poder entender suas vidas, para nunca esquecer quem ela já fora. Em seu escritório de CEO, em cima de sua mesa, havia uma caixa de vidro especial e dentro dela repousava o guarda-chuva rasgado, amarelado pelo tempo. O guarda-chuva de sua mãe, a coisa mais preciosa que ela possuía. A família Ashford havia mudado completamente agora. Brooks tinha 41 anos e administrava com sucesso a empresa de construção de moradias populares.
Ele se casou com uma arquiteta e teve 2 filhos. Paige tinha 38 anos e a rede de centros de reabilitação com o nome de sua mãe, Helena, ajudou milhares de pessoas a escapar da escuridão do vício. Miranda ainda morava na antiga cobertura e agora servia como conselheira especial de Willa, uma mulher que a considerava como sua própria filha. Brooks e Paige eram os 2 conselheiros mais confiáveis de Willa. Eles se tornaram seu verdadeiro irmão e irmã, e se compartilhavam sangue ou não, já não importava. A Fundação Meg ainda estava prosperando, embora a própria Meg tivesse falecido 3 anos antes, mas seu legado continuava vivo. Agora era uma das maiores organizações de caridade de Chicago, ajudando milhares de pessoas sem teto todos os anos. Willa subiu ao palco em um vestido simples, sem joias caras e brilhantes, e começou a falar. Ela disse que muitas pessoas perguntavam como uma criança sem teto pôde se tornar a herdeira do Império Ashford. Eles pensavam que ela tivera sorte. Eles pensavam que ela fora escolhida por alguma razão especial. Mas a verdade era que ela nunca recebera nada que não estivesse pronta para compartilhar com os outros. O pai Conrad não a ensinou a se apegar à riqueza. Ele a ensinou a dar, e foi por isso que ela estava ali hoje. Ela continuou dizendo que um verdadeiro legado não é dinheiro ou poder. Um verdadeiro legado são as pessoas que moldamos, as vidas que tocamos e mudamos. O pai Conrad mudou sua vida em uma noite de neve 15 anos antes, e ela passaria o resto de sua vida mudando a vida de outros, porque essa era a maneira mais verdadeira de dizer obrigado. Após a gala, Willa voltou ao seu escritório e sentou-se à sua mesa sob o brilho suave da luz dourada. Ela olhou para o guarda-chuva rasgado em sua caixa de vidro, e as memórias de sua mãe voltaram como ondas quentes. Ela abriu o velho caderno, agora grosso com tantas páginas adicionadas após anos escrevendo cartas para sua mãe e para o pai Conrad. Ela pegou sua caneta e começou a escrever. Mãe, eu tenho 21 anos hoje. Acabei de falar para milhares de pessoas. Mas durante todo o discurso, tudo em que eu conseguia pensar era em você. Eu ainda guardo seu guarda-chuva. Ele ficou tão velho agora, tão rasgado, que não pode mais proteger ninguém de nada. Mas toda vez que olho para ele, vejo você sorrindo para mim. Você estava certa. Um pouco é melhor do que nada. E agora eu sou capaz de dar mais do que apenas um pouco. Eu te amo. Sinto sua falta. E continuarei a escrever cartas para você todos os dias até o dia em que te ver novamente. Sua filha, Willa. Willa fechou o caderno e olhou pela janela, onde Chicago brilhava com luzes abaixo. Esta cidade, onde ela já havia vagado sem teto sob um guarda-chuva rasgado contra a chuva e a neve, agora se tornara o lugar onde ela protegia crianças como a que ela costumava ser. Ela sorriu, apagou as luzes do escritório e saiu. Às vezes, as pessoas mais pobres são as mais ricas de todas, porque aprendem o valor de dar antes de terem qualquer coisa. E um verdadeiro legado não é o que você deixa para trás, mas a pessoa que você se torna. Obrigado por acompanhar esta história até o fim. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Assim, mais pessoas poderão ouvir histórias inspiradoras todos os dias. Como esta história fez você se sentir? Por favor, deixe um comentário abaixo. Nós adoraríamos saber os sentimentos que surgiram do fundo do seu coração. Desejamos a todos que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias. Adeus! E nos vemos novamente no próximo vídeo.